estamos de volta com mais um 300 Talks aqui diretamente da ABF 2022 no stand da 300 Franchise, onde a gente está dando um monte de ideias de negócios para você que está pensando em começar a empreender. Ou mesmo você que já tem uma empresa e quer mudar, quer fazer um outro tipo de negócio, quer estar ganhando dinheiro, né, empreendendo. O lugar para você conferir os conteúdos é aqui e também, principalmente, as ideias e sugestões dos nossos convidados aqui. Então eu tenho aqui a Lívia, o Luiz, que já participou com a gente falando de um outro negócio. Agora a gente vai falar sobre um assunto também muito interessante, uma franquia bem diferente, um negócio, né, que eu não conheço muitas franquias nesse ramo. Locadora de veículos. Tá vendo? Então, as maiores locadoras de veículos que você com certeza conhece começaram como franquias. A Localiza, a Unidas, a própria Movida. Todas como franquia. Todas começaram como franquias. Franqueadoras. Franqueadoras, né? Franqueadoras. Elas expandiram, né, a capilaridade. Elas conseguiram capilaridade por meio de franquias. E como que surgiu a ideia de vocês montarem a Locar X? Caramba, isso aí foi interessante. Em 2007, o meu irmão trabalhava com locadora de carro e um dos prêmios que ele recebeu foi uma franquia da empresa que ele trabalhava. E aí a gente montou uma franquia, nós fomos franqueados. Só que essa franquia em um ano, não sei nem se chegou a um ano, a franqueadora deixou de existir. A gente já estava com os carros, já estava com tudo. E aí a gente pensou, não, vamos criar a nossa marca. A necessidade faz uma marca. E aí a gente, tomando um banho de piscina, a gente escolheu o nome, foi Locar X, né? O X multiplicador. E estamos hoje aqui. Locar X, multiplicador. Foi. E aí começou quando? O registro da marca, do nome Locar X, foi em 2008. 2008. A locadora, né, que a gente teve, a Sim. primeira foi em 2007. Aí em 2008 a gente acabou mudando para Brasília, criando nossa marca, levamos nossos carros. Depois que a franquia que a gente tinha, a franqueadora sumiu. E começamos a vida como Locar X. Em 2008. 2008. Em 2010, eu, por razão pessoal, quis morar em Salvador. E aí iniciei uma nova jornada, né, da Locar X, já com o nome Locar X, já uma unidade Locar X, mas foi uma unidade que eu criei os processos, que eu criei toda Então já tinha em Brasília, e aí vocês foram para Salvador. Fomos para Salvador. Mas acabou que o Luiz seguia um caminho e eu outro, porque eu fui para Salvador, né? Uhum. Ele ficou bravo comigo porque eu quis morar em Salvador de volta e eu não levei ele. Ah, você ficou em Brasília. Em Brasília. Virou político? Virei corretor de seguros. A gente conhece essa história. Assinar essa tua. Aí ele ficou em Brasília e você foi para Salvador. E aí como que surgiu a ideia de franquear a Locar X? Então, na verdade, a gente já vem namorando essa ideia há um tempo. Eu fiquei muito... Mas no primeiro formato a gente era franqueadora, né? No primeiro formato era franqueadora, mas era mais um licenciamento do que uma franquia, né? Porque tinham outras marcas que utilizaram. Aí em 2008, quando a gente registrou, acabou que em 2009 acabou que outras empresas utilizaram a marca que a gente registrou. Mas não eram franquias. O modelo que nós temos hoje, esse modelo foi criado depois de 2010, foi um processo longo, né, de criar processos, de criar toda a forma de alugar, para a gente ter uma loja enxuta, para garantir a rentabilidade. Então vamos falar desse negócio em si. Bora. Locação de automóveis. Então assim, como que é? O que tem de bom nisso? O que tem de dificuldade? Como que é o negócio de locadora? Olha, o negócio há 10 anos, né, 12 anos atrás já era muito bom, mas hoje eu digo a você que é o melhor momento, porque hoje o carro está muito caro. As pessoas ainda não estão percebendo, porque estão achando que é inflação, mas os carros mais simples, eles deixaram de existir. Você não vê mais na rua, o carro mais simples já é um SUV. Sim, começa em 50, 60 mil reais, um carro pelado ali, cru. Não tem mais 50, né? 60 e pouco, né? Então, assim, ele foi colocando tela, colocando airbag, colocando... Nossa, e bem pouco tempo atrás a gente comprava carros populares a 30 mil reais, né? Exatamente. E o que acontece? Com isso, o mercado de locação de carros, ele está em alta. Ele está numa alta absurda. Tanto que nós estamos, nesse momento, acompanhando aí a Unidas, uma fusão com a Localiza. A Unidas está se fundindo com a Localiza? Isso, e está criando um monstro grande, gigante. Então, a concorrência, para a gente da Locar X, tem um lado bom. Porque nós somos a opção que
a gente não tem concorrência, né? A gente chamava Big Trees, que era a Localiza, a Unidas e a Movida. E com a junção da Unidas com a Localiza... Agora só 2. 2. Agora vão ser 3 que a LocaX vai estar lá. E o interesse da gente é crescer como franquia. Tem uma outra, eu acho que é um ponto importante, né? Não temos franquias. Exatamente. Pro pequeno empreendedor de aluguel de carros, ele não tem nenhuma rede para absorver ele. E a LocaX, ela está aqui para absorver esse pequeno empreendedor e mostrar o quanto esse é um bom negócio. Porque a nossa meta é ser a maior locadora de carros do Brasil. Na franqueadora. Ser a maior locadora de carros do Brasil. Até porque as grandes locadoras, elas têm unidades próprias. Elas abandonaram o projeto de franquias. Porque é tão bom ter unidade própria que elas seguiram. E a gente é a solução para quem quer ter rede, negociação, estrutura, reserva, know-how, conhecimento. E a gente traz toda uma bagagem de auxílio e treinamento a franqueado para a LocaX. Porque a gente sabe treinar. A gente sabe ensinar o franqueado. A Lívia entende o gargalo do negócio. A Lívia está no negócio há mais de 10 anos. Ela entende cada centímetro de uma locadora de carro. Ela sabe quais são os segredos do negócio. E isso é que a gente vai repassar para o empreendedor. A LocaX diminui a jornada em mais de 10 anos para qualquer empreendedor que queira investir num segmento de aluguel de veículos. Um segmento extremamente lucrativo, extremamente rentável, de tal maneira que ele está sendo monopolizado por poucas empresas. Você tem hoje a Localiza com mais de 60% do market share, você tem a Movida e agora o hack da Unidas está sendo vendido para Ouro Verde e aí você vai ter a Big Tree de novo. Então, ou seja, um segmento monopolizado. É aí que está a oportunidade para o pequeno empresário comprar uma franquia LocaX e ser o rei da sua cidade. Porque nada melhor do que quem conhece a sua região. Ele vai atender melhor do que qualquer unidade própria, porque ele conhece a região. Ele tem um relacionamento na região. Ele conhece os clientes. E nós vamos dar o know-how e vamos ensinar a ganhar dinheiro com aluguel de carros. Pois a Lívia é a melhor CEO do segmento de automóveis que eu conheço. Mas fala então um pouco mais, Lívia. Depois ele vendeu você agora... Ele vende, né? Então, eu acho que só faltou complementar. A gente também tem clientes. Falando de franquia, comparando com outros negócios. Quando eu escolhi a locadora de carro, porque quando eu me mudei para Salvador, eu tive a oportunidade de eu continuar. Mas além de eu amar carro, eu gosto muito, amo. Gosto de carro. Adoro. Eu compro o carro, eu vou lá, adoro ir lá olhar, ver, dirigir. Né? É muito legal, né? Tem muito trânsito em Salvador? Tem, mas é bom. Se você tiver com um carro bom, não tem problema. Então, o que eu acho importante a gente reforçar é a segurança do investimento. O maior peso do investimento numa locadora de carros é em carro. Sim. Certo? E, enfim, você vender um carro e comprar, a gente tem um mercado gigantesco. Então, isso me atraiu muito e eu sei que vai atrair os empreendedores. Né? A gente está numa ABF desse tamanho, com diversos negócios. Nós somos a única locadora de veículos. Sim, comentei no começo, porque a locadora de veículos aqui na ABF realmente é... Então, somado à minha experiência, a toda a experiência de mercado, a gente tem um outro detalhe. Eu hoje preciso de lojas. Mas é o que eu digo para o Luiz. Falo, Luiz, eu abrir a loja própria não é meu interesse, porque eu não estou ali de olho. Qual é a diferença? Qual que o mercado consumidor hoje quer? Quer ser bem tratado. Ele não quer ser tratado por um número de reserva, ele quer ser tratado pelo nome dele. Ele quer ser tratado com todo aquele atendimento que só o franqueado. A gente vai passar todo esse passo a passo, esse know-how, para ele atender e ele cria uma clientela. E é muito legal. Eu digo que é um negócio, eu falo com muito carinho da LocaX, é um negócio que a gente teve anos aí, amadurecendo. E já tem unidades ou vocês estão começando agora? Na verdade, nós temos 7 unidades que elas já estão operando? Já operam. E temos algumas unidades que estamos aprovando crédito, que é o grande detalhe. Lembrando que nós estamos numa feira, né? Então, de vez em quando tem o barulho. Então, o grande detalhe da gente é que a gente precisa daquele empreendedor que tenha porque se ele não tiver o dinheiro,
ele tendo lastro financeiro, a gente consegue. A gente traz uma solução junto com a Renault, a fábrica Renault, que é ele não precisar comprar o carro. É também uma outra inovação do nosso projeto de franquia. E como é que funciona isso? Então, a gente vai aprovar o crédito dele, mas não para ele comprar o carro. Mas ele vai fazer uma operação como um leasing. Leasing. Um leasing operacional que funciona nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é que o leasing virou um CDC. Sim, virou uma coisa mesmo. E que não existia. Então, a ideia é fazer o leasing operacional para que no início, aquele empreendedor que diz, não, eu estou aqui, eu tenho um apartamento, mas não tenho como vender agora, a gente faz a garantia, faz a aprovação do crédito dele e ele vai começar um negócio. E ele pode começar com quantos carros? O mínimo são 30 carros, mas esse é o mínimo mesmo. Assim, eu digo que um ponto bom, 40 carros é um número confortável, né? Mas o que eu vejo hoje, o empreendedor que goste de carro, goste dessa parte automotiva, né? Enxergue que mobilidade hoje é tema. A gente traz também, até na feira a gente trouxe o carro elétrico, né? Outra coisa que a gente tem que abordar. Claro, estamos com um carro elétrico, a gente está com 2 stands. O outro stand, a Renault trouxe o Zoe, que é um carro 100% elétrico e ele carrega em 3 horas. 3 horas o tempo de carga? Isso. Para uma autonomia de quantos quilômetros? Normalmente a gente está calculando 400 quilômetros. 400 quilômetros, então quer dizer, ele consegue pegar em São Paulo e praticamente O tempo que Rio você de Janeiro. carrega seu iPhone, você carrega o carro. Em 3 horas. Mas a LocaX ainda vai trazer uma inovação melhor. O Zoe é um pouco mais caro. Ele começou como 230 mil, hoje está 210. A LocaX está colocando na frota a partir de outubro o Kwid Tech. Vai ser o carro elétrico mais barato do Brasil. O Kwid também vai sair elétrico. É um Kwid Tech, ele é lindo e outubro espero vocês alugando lá na LocaX. Então, além disso, o franqueado está numa rede que está inovando. Não é aquela, a gente está sempre pensando à frente. E assim, a gente falou de 30 carros e tal, então para ele montar uma LocaX, hoje a gente fala de um investimento a partir de quanto? No mínimo esses 180 mil, 190, que seria o quê? No formato 100% os carros fornecidos por leasing operacional, né? Chama Renault On Demand. Então, assim, com 180 mil ele consegue fazer Consegue. Com os carros assim, chamar de leasing? Locando o carro. Locando o carro. Locando mesmo. Locando o carro. Mas aí ele tem que ter crédito. Mas Tá. é importante O ressaltar lastro. que ele tem que ter o lastro financeiro. Sim, ele pode ter porque o lastro de qualquer fazer. sorte a gente está falando Sim. de, vamos colocar, 60 mil em média. Então a gente está falando de 1.800.000. Eu preciso ter uma garantia. Mas a ideia desse formato, o que é que eu digo? A locadora de carros, o que é interessante? Ela te obriga a fazer um patrimônio. Mas não é um patrimônio que você vai ter não vai Sim. se degradar. Você está ali trocando ele. É diferente. E o patrimônio vai aumentando. Então eu continuo indicando, apesar de você ter essa opção de fazer um mix. A locadora ela acaba se misturando um pouco também com o negócio de venda de carros também, né? Também. Compra A de gente zero, compra né? bem. Compra zero bem A pelo gente volume. compra zero bem, porque você compra em rede, compra sendo franqueado LocaX. Se não for, não, hein? Mas se for franqueado LocaX, compra com desconto. Compra com desconto. Mesmo com os preços dos carros elevados, a gente garante 10 a 12% no mínimo de desconto. E depois também vende o carro numa excelente qualidade e faz essa renovação de estoque, né? Foi uma pergunta excelente, Ed. Por quê? A gente vende bem porque a gente está no RAC, que é no Rent a Car. Então, o uso do carro da gente não é aquele uso de frota, que, carro de locadora, que tem um preconceito. Não, a gente vende carro depois de um ano, às vezes com 20 mil quilômetros. Praticamente zero. Exatamente. Então, acaba sendo um outro negócio ali dentro. Isso. Por isso que você falou que tem que gostar de carro. Claro. O carro de locadora é o verdadeiro seminovo. Porque locadora só faz Sim. revisão em concessionária. Isso todas. Locadora olha o carro. A gente tá ali, carro é Ela nosso tá sempre patrimônio. vigiando, o cara pega na hora que Se tiver um devolve. arranhão, a gente tem que arrumar tudo. Carro é nossa conta bancária. A gente tá olhando ali todo dia. É o patrimônio. Então, carro é bem cuidado. E aí a gente E você vende comentou bem. também, porque a cultura também do brasileiro em relação a carro, ela vem mudando, não só pelo preço, mas assim, ele tem tido mais informações para alugar carro. Então ele antes alugava para viajar ou para algumas coisas mais excepcionais, hoje ele está alugando o carro como o carro principal mesmo, para trabalhar, para fazer tudo. A gente aluga forte para viajar, a gente está em todos os sites nacionais e internacionais, né, do Booking, Decolar,
nós já estamos. O franqueado também vai estar. Né? Então, Ele já automaticamente entrando no sistema, eu brinco assim, que ele botou o carro no pátio, eu giro a chave e mando reserva. Já está com disponibilidade. Isso também isso é um diferencial. Você vai montar uma empresa, você vai ter, óbvio, o franqueado tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que tratar bem o cliente, mas eu já garanto um volume muito bom de clientes. Só pelo sistema mesmo que já está funcionando com essas unidades atuais. Exatamente, eu tenho demanda reprimida em diversas praças. Vocês falaram quantas unidades? 7. 7. Isso. Mas a parceria que com a estão em implantação. A parceria com a 300 surgiu quando? Surgiu no ano passado, né? No meado. Durante a pandemia. Durante a pandemia. Mas a gente veio toda essa parte de modelagem. A gente startou a marca em março. Março de 2021. Março. Março de 2021. Não, março de 2022. 2022 agora? Não. O start da venda foi em final de abril, início de maio. Start da venda. Da venda. A gente começou a treinar a equipe. Treinar a equipe. Essas primeiras franquias agora que vão ser inauguradas agora, praticamente, né? Isso. Salário em 90 dias, mais ou menos. Espero. Só esperando o carro. E aí começa o negócio realmente da rede expandir dentro da meta que vocês têm de ser a maior locadora, maior franqueadora de locadora de veículos do Brasil, né? Agora, tem uma coisa interessante. Locadora de carros é algo que está sendo demandado. Você tem várias cidades do país com demanda de locação de carro. Sem dúvida. Porque você só tem poucos concorrentes hoje, você só tem as 3 grandes. Às daqui a pouco vão ser 2 e aí mais a LocaX ampliando aí. Só que a questão é que o empreendedor local sumiu. Porque vem uma locadora do tamanho da Localiza, do tamanho da Unidas, do tamanho da Movida, o empreendedor local sai porque ele não tem estrutura para disputar mercado. Nós damos a estrutura para ele disputar esse mercado, só que ele disputa melhor, porque ele é local, ele conhece a cidade dele mais do que ninguém. Sem dúvida. Ele conhece as pessoas da cidade mais do que ninguém. Quem está aqui ouvindo esse podcast, olha, vê se não é um negócio para você. Você conhece as pessoas da sua cidade, você é referência na sua cidade. Locação de carro, eu brinco que é igual um hotel, com a diferença que meus quartos têm rodas. Eu levo para onde tem volume. Então eu posso ter numa região, eu tenho 3 unidades e eu uso a mesma frota. E eu tenho curiosidade de saber como é que funciona o intercâmbio de carros, por exemplo. O cara montou uma unidade em Sorocaba, ele pega o carro e vai para Salvador. Ele deixa o carro lá. A gente hoje com 1 quilômetro rodado, né, do nosso combustível, não é algo que a gente está, assim, não é algo que está sendo muito barato, mas a gente consegue. A gente tem empresas que trazem o carro de volta e a gente cobra esse custo do cliente. Do cliente isso mesmo. E inclusive a própria Localiza, que é frota própria. Isso, qualquer um faz. Eu tinha curiosidade de saber disso como negócio. Isso é uma coisa importante. As próprias grandes, mesmo sendo loja de própria para própria, ela volta para cá, ela volta para o retorno. Legal. E a LocaX, então, ela está com esse planejamento de expansão já para esse ano? Esse ano. A gente precisa iniciar, a gente precisa e a gente vai iniciar essas unidades a partir de outubro, que é a nossa alta. É como se a gente estivesse surfando uma onda, é o nosso pico da onda, porque hoje, na unidade própria em Salvador, eu não tenho um carro. É engraçado, aí você vai dizer, Lívia, como? Todos fora. São João na Bahia, São João no Nordeste. Não só sou eu, em nenhuma locadora. Eu tive ligação e o pessoal, gente, tá faltando carro. Cidade turística, cidade metrópole, como é São Paulo, como é Campinas. Mas, verão, esqueça, não vai ter carro em lugar nenhum. Não vai. Quem quer ganhar dinheiro agora? Quem quer ganhar dinheiro? Dezembro, janeiro e fevereiro, abra uma locadora. Traga seus carros que a gente aluga todos. Tranquilamente. E algo importante também que eu não comentei, nós temos parcerias também fora. Quando eu disse a você, quando a gente abre a locadora, a gente já dá um volume e é um volume grande. A gente tem parceria com as principais seguradoras, nós fazemos replacement. Então, o carro reserva. Você bate o carro. Bate e pega também, né? Então, é outro negócio também. Dentro do hack. Tudo relacionado a hack, a LocaX faz. Mas ela não faz apenas, ela faz muito bem. Porque a gente agrega qualidade, o franqueado, a gente agrega qualidade no atendimento ao cliente. E hoje você também acha que tem uma tendência, uma nova frente se abrindo, por exemplo, com quem vende carro e que quer montar uma locadora, porque
como você falou, o mercado está mudando, a cultura tá mudando, então as pessoas, ao invés de comprar, elas vão alugar. Então, as concessionárias ou mesmo lojas de seminovos, Bastante. elas estão migrando para isso também, estão procurando informação. Bastante. Porque acho que é um público-alvo para montar uma franquia, né? E não só isso. A locadora, ela é, por exemplo, a loja de seminovos, a locadora é um pulmão, né? Porque eu vou comprando o carro vai sendo já usado. desova lá, ele já tem a expertise de venda de carro usado, né, de seminovos. Já tem o capital. Você parece que conversou com o Diego aqui da 300, que é o meu gerente, porque ele hoje falou, Lívia, tô na fila aqui, eu fiz perfil fantástico, o diretor, perdão. Por quê? Perfil fantástico. Porque esse perfil, a gente tem tanto a parte da oficina, de saber cuidar do carro, como o Luiz falou muito bem. Ele já tem uma boa parte meio caminho andado, para acelerar ele, o negócio ali é mais fácil ainda. Locadora de carro, a gente tem que gostar do carro. É. Você tem que cuidar do carro. Não, porque nós estamos falando de muitos negócios, né? Assim, espalhados pelo Brasil, de quem comercialializa seminovos. Pense em agências de seminovos. Locadora é o pulmão de uma agência de seminovos. Mas eles já estão descobrindo isso? Já. Mas se não estão descobrindo, a gente vai ensinar aqui agora. Ensinar. Venha abrir uma LocaX. Sem dúvida não, porque só aí a gente já vê um público enorme aí em potencial para fazer com que as suas metas se transformem rapidamente. Você compra o carro, também, você vai vender o carro, a gente vai lhe encher de reserva. Seu carro vai rodar. E você vai ter carro para vender na sua loja. Você vai pagar suas contas, vai pagar como e vai você falou, ficar vai pulmão, inspira e expira ali, né? Realmente vai entrar carro, sair carro. Mas vai ser melhor, porque ele vai comprar o carro zero melhor, ele vai gostar mais ainda. Ele vai comprar bem. E até dá para usar um pouco do próprio espaço da loja ali, dividir para começar sem muito investimento na estrutura. A loja da gente, o custo de montagem é 30 mil, já botando computador, botando impressora, botando tudo. É uma franquia fácil de montar, rápido. O que eu preciso é que ele tenha um bom crédito. Sim, tendo crédito, lastro, tendo vai embora. Lastro, a gente decola. Mas tem uma lacuna de oportunidade, né? A LocaX ainda tem muita capital e muita cidade grande com aeroporto disponível para abrir franquia. Para abrir, né? Então quem quiser, corra, porque tá acabando. Vocês estão começando agora já a vender, mas eu tenho certeza que o interesse vai ser gigante. Não, mas existem poucas capitais, tem 26. Então, isso já vai acabar. 26. Se você está na capital do seu estado, você diz assim, eu quero ser a maior locadora do meu estado, a oportunidade é agora. Venha comprar uma LocaX, venha comprar a LocaX da capital do seu estado. Venha comprar a LocaX da sua cidade, porque senão vai acabar. O Luiz é o vendedor aqui que realmente, ele sai que a pessoa termina de assistir o episódio, ela já liga para 300 agora. E já marca uma reunião com o Luiz. Manda meu contrato agora. Eu quero falar com o Luiz, né? Não, porque a questão é a seguinte, se ele está numa cidade pequena, beleza. Mas se você está numa capital, se você está numa cidade grande, numa cidade próspera, quer ganhar dinheiro, monte uma locadora. E vem agora, porque vai acabar. Porque se não for você, o seu vizinho está assistindo aqui e vai montar no seu lugar. Vai rapidinho. O seu concorrente aí, a loja do lado, vai montar no seu lugar. Venha logo. Venha para LocaX. Te digo de verdade, é o momento. A gente está num momento excelente automotivo. Você vai dizer, Lívia, mas está num momento excelente, está com crise de semicondutor. Esquece, né? É Pode isso aí. vir, não tem crise. Depois de 2 anos, todo mundo trancado em casa, todo mundo vai viajar. Os próximos anos agora é locação de carro. Não existe mais ter, é usar. A nova geração não quer ter, ela quer usar. Exatamente. E para usar é locadora, para usar é LocaX. Venha logo alugar seu carro, venha logo comprar sua franquia. E o negócio, como a gente estava dizendo, é um negócio atual. Locação de carro moderno, é moderno, uma tendência mesmo. Atual. A partir de outubro o carro é elétrico e aí não se preocupa com combustível. Então, o nosso negócio já está pronto, já está atualizado. Eu só preciso desse empreendedor com esse perfil. Maravilha. Pode vir que o resto a gente cuida. Maravilha. Então a gente encerra por aqui. Antes de encerrar, LocaX, liberdade para você ir aonde quiser. E a liberdade é financeira também. Venha! E vai ser candidato a presidente esse ano ainda. E a gente tem aqui... Vai ser candidato, realmente. Vai ganhar um voto aí, ó. LocaX, aluguel de carro, sigam @oficial LocaX. E quem quiser, estamos aqui na BF até sábado. Esperamos a sua visita no nosso... Nós temos 2 estandes. Estamos com o carro com o Zoe, quem tiver curiosidade. E temos o estande fora o estande da 300. Ele vai veicular depois da 300, depois da feira, né? Pena. Então, mas aí depois da feira, ainda com a feira quente na cabeça das pessoas que não puderam vir aqui, vão assistir esse episódio e vão, com certeza, levar em consideração essa possibilidade de montar uma LocaX.
Perfeito. Maravilha. Agradeço imensamente Obrigada, a participação de você, prazer, Lívia. viu? Um grande Obrigadão. abraço. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela participação, obrigado. pela aula de vendas que você sempre nos dá aqui nesse espaço, né? E você aí que tem aí o interesse por carros, né? Que você também quer um negócio Venha lucrativo, descobrir. é só descobrir. É só procurar 300 Franchise e vai falar com o Luiz aí. Eu tenho certeza que você vai montar um excelente negócio ele aí na vai sua falar cidade. com a Lívia, que é a melhor Com a CEO Lívia, de locadora de isso veículos aí, do Brasil. Com a Lívia direto Pode de vir que eu Salvador. resolvo. É um negócio bom, é um Valeu. negócio da Bahia, hein? Vamos embora. É isso aí. Então a gente encerra assim mais esse episódio. Então ative o sininho e assine o nosso canal para você ficar sabendo tudo que está acontecendo aqui na ABF pelo 300 Talks, o podcast da 300 Franchise. Muito obrigado, sucesso Obrigada. para vocês, Muito obrigado. prosperidade Valeu, até e até mais. o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, Um abraço. tchau.